Bem-vindos! Hoje, trazemos 10 histórias que vão gelar seu sangue, desde sombras que seguem os vivos, sinos que tocam sozinhos, até almas buscando confissão entre os túmulos. Fiquem até o final, porque cada história é mais aterrorizante que a anterior e algumas podem deixá-los sem fôlego. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum relato, deixem o like se essas histórias lhes arrepiarem, e comentem dizendo qual mais impactou vocês ou qual gostariam que investigássemos no próximo vídeo. Preparem-se, porque o que estão prestes a ouvir não é para os fracos de coração. História 1. O homem rezando de costas no cemitério de Oaxaca. Recordo aquela noite como se o frio tivesse ficado preso em meus próprios ossos, como se cada sussurro do vento ainda assombrasse minha mente. Era a véspera do dia de finados, uma daquelas noites em que o silêncio do cemitério não é verdadeiramente silencioso, mas um murmúrio abafado, um suspiro daqueles que outrora viveram e agora repousam sob a terra. Como padre, assumi a tarefa de passar a noite rezando pelas almas esquecidas, aquelas que não têm mais família para lembrá-las. Aventurei-me no cemitério de Oaxaca com meu rosário em mãos, certo de que a fé poderia superar qualquer sombra, mas não sabia que naquela noite minha fé seria posta à prova. O ar estava denso, pesado com o cheiro de terra úmida e flores murchas. O caminho mal iluminado pela lua, que se escondia e reaparecia atrás de nuvens densas como cinzas. Enquanto caminhava entre as lápides, meus passos ecoavam nas folhas secas, e embora estivesse sozinho, senti algo me observando à distância. Foi quando vi. Diante de uma fileira de túmulos antigos, havia a silhueta de um homem ajoelhado, rezando. Suas costas eram tudo o que eu podia ver, uma figura curvada, coberta por um manto escuro, imóvel, absolutamente imóvel. Não conseguia distinguir seu rosto, mas podia ouvir um murmúrio baixo, como uma oração escorregando de seus lábios. Congelei, porque sabia que não havia mais ninguém dentro do cemitério, e aquela seção estava fechada há anos devido ao solo deteriorado. No entanto, a figura estava ali, firme, como se tivesse esperado minha chegada. Aproximei-me cautelosamente alguns passos, meu coração batendo forte no peito. O murmúrio ficou mais claro, era uma oração, mas não em espanhol, nem em latim, nem em qualquer idioma que eu reconhecesse. Parecia um canto antigo e áspero, como se as palavras estivessem se desintegrando na boca de quem as proferia. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e meus dedos apertaram o rosário. Decidi chamar o homem, perguntar se precisava de ajuda, mas quando abri a boca, o som da minha voz foi engolido, como se o próprio ar tivesse sugado minhas palavras. Parei, confuso, e naquele momento a figura estremeceu levemente, como se tivesse sentido minha tentativa de aproximação. Então, o murmúrio parou abruptamente. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia gritar. O vento cessou, os grilos silenciaram, até as folhas pararam de se mover. Tudo estava suspenso. Tomei coragem e avancei mais rapidamente, tentando ver o rosto do estranho. Mas assim que dei mais 2 passos, a figura desapareceu. Não andou, não correu, simplesmente desvaneceu diante dos meus olhos, como fumaça engolida pela noite. O lugar onde estava era vazio, e ainda assim, o eco de sua oração ainda flutuava no ar. Aterrorizado, ajoelhei-me naquele mesmo lugar e tentei rezar um Pai Nosso, mas minha voz tremia e as palavras embaraçavam em minha língua. Algo sussurrava atrás de mim, um sopro frio que me forçava a olhar constantemente por cima do ombro. Ninguém estava ali, mas cada vez que virava a cabeça, longas sombras se estendiam sobre os túmulos, sombras que não correspondiam ao meu corpo. Passei horas ali, preso entre o medo e a fé, às vezes ouvindo aquela oração desconhecida, outras vezes um silêncio tão profundo que parecia rasgar a alma. Quando a manhã finalmente rompeu, encontrei-me exausto, minha batina úmida de orvalho e meus dedos rígidos de apertar o rosário. O cemitério parecia o mesmo de sempre, velho, quieto, com as flores frescas deixadas pelas famílias no dia anterior. Ninguém acreditaria no que vi, mas juro por minha fé, toda noite de finados, aquele homem de costas retorna aos túmulos, e toda vez que alguém tenta se aproximar, ele desaparece, deixando uma oração no ar que não pertence a este mundo. Desde então, sei que nem todas as almas encontram descanso, e que algumas,
por razões que não podemos compreender, continuam rezando na escuridão, de costas para os vivos, como se temessem que ao nos mostrar o rosto revelariam um segredo que nunca deveríamos conhecer. História 2. A procissão de almas em um cemitério de Sevilha. Aquela madrugada de novembro ainda guardo na memória como uma ferida aberta, uma daquelas experiências que deixa uma cicatriz impossível no espírito. O cemitério de Sevilha estava imponente, com suas paredes antigas e lápides desgastadas pelo tempo e pela umidade. Havia ido até lá por vontade própria, para oferecer orações pelas almas esquecidas, aquelas que não têm mais flores nem velas, aquelas que dependem apenas da misericórdia de Deus e das orações de um padre. Pretendia passar algumas horas em silêncio, recitando responsos na parte mais antiga do cemitério, um lugar aonde os visitantes raramente iam. Assim que cruzei o arco de ferro, senti um ar gélido descer pela minha espinha. O vento não era normal, não agitava os galhos nem levantava folhas, parecia deslizar como uma presença consciente, roçando minha pele. O cheiro era forte, uma mistura de cera apagada, umidade e um aroma doce de flores mortas. Avancei com o rosário entre os dedos, rezando devagar, convencido de que a oração me manteria forte contra qualquer coisa. Tudo estava em absoluto silêncio, exceto pelo render dos meus passos no cascalho. Foi quando ouvi a primeira coisa, um murmúrio distante, como se muitas vozes se misturassem num canto abafado. Parei, prendendo a respiração, e compreendi que não estava sozinho. Do fundo do cemitério, além das fileiras de ciprestes que se erguiam como guardiões, passos começaram a ecoar. Não eram passos apressados ou errantes, eram rítmicos, lentos, perfeitamente sincronizados, como o ritmo de uma procissão. A princípio pensei que talvez algum grupo de devotos também tivesse vindo rezar naquela noite, mas lembrando que os portões estavam trancados há horas, um arrepio me percorreu. As vozes começaram a crescer, um murmúrio que se transformou em orações, ladainhas num tom baixo e profundo, como se 100 almas estivessem recitando súplicas em uníssono. E então, eu as vi. Entre as lápides, iluminadas por uma luz que não vinha nem da lua nem de vela alguma, figuras começaram a aparecer. Eram sombras humanas translúcidas, envoltas num brilho pálido. Avançavam lentamente em fila, como uma procissão solene, cada uma com a cabeça baixa, como se seguissem um ritual que repetiam há séculos. Seus passos não tocavam propriamente o chão, mas o eco ressoava nas pedras, um bater seco e pesado, como se os mortos estivessem lembrando o som de caminhar. Fiquei petrificado, observando a procissão se estender infinitamente. Homens e mulheres, alguns com roupas antigas, outros com trapos humildes, todos carregando um ar de tristeza infinita. Alguns levavam velas apagadas, outros seguravam rosários invisíveis em suas mãos espectrais. Passavam diante de mim sem olhar, como se eu não existisse, como se estivessem presos num ritual que não permitia interrupção. Tentei fazer o sinal da cruz, mas minha mão tremia tanto que mal conseguia levantar os dedos. Então ouvi um canto, um responso fúnebre cantado por aquelas vozes desencarnadas, uma melodia que não reconheci dos meus missais nem das liturgias atuais. Era um canto antigo, quebrado, que gelava meu sangue e ao mesmo tempo me enchia de compaixão. Atrevi-me a dar um passo em direção a elas, tentando entender o que aquilo significava. O ar ficou mais frio, tanto que minha respiração saía em nuvens brancas. Uma das figuras, uma mulher alta coberta com um véu negro que parecia flutuar no ar, parou por um instante. Virou levemente a cabeça, e embora não visse um rosto definido, senti seu olhar sobre mim com uma intensidade insuportável. Meus joelhos cederam e caí sobre a terra úmida. Fechei os olhos, sussurrando orações, pedindo a Deus força e proteção. Quando olhei novamente, a procissão ainda avançava, interminável, desaparecendo num brilho distante que parecia se abrir no fim do cemitério, como se uma porta invisível os esperasse. E de repente, tudo cessou. O silêncio voltou abruptamente, como se alguém tivesse cortado um fio invisível. As figuras se desvaneceram, as vozes se apagaram, e só restei eu, ajoelhado entre os túmulos, com o coração batendo descontroladamente e a garganta seca. O nascer do sol me encontrou ainda ali, sem forças para me levantar, certo de que o que havia vivido não era sonho nem alucinação.
Era real, real demais. Desde então, toda véspera de finados, quando a meia-noite se aproxima, aquele cemitério ganha vida com um eco de passos e orações que não pertencem aos vivos. Eu vi, ouvi, senti. Foi uma procissão de almas, talvez condenadas a vagar em busca de descanso, presas num ritual eterno. E sei que enquanto houver alguém para rezar por elas, continuarão marchando entre as lápides, lembrando ao mundo dos vivos que não estamos tão longe do mundo dos mortos. História 3. A sombra que o seguiu no cemitério do Texas. Nunca esquecerei aquela noite no cemitério do Texas, um lugar afastado da cidade, cercado por carvalhos retorcidos pelo vento e um muro de pedra tão antigo que parecia guardar séculos de segredos. Fui convidado para rezar pelas almas de um grupo de falecidos cujas famílias, imigrantes que não voltavam mais, pediram que alguém os lembrasse em oração. Aceitei, pensando que não haveria nada em comum em passar algumas horas entre os túmulos, com a única companhia da minha fé. Mas naquela noite, a fé tornou-se meu único escudo contra algo que nunca havia sentido antes. O ar estava seco, impregnado com um cheiro de terra quente misturado à doçura murcha de flores esquecidas. O céu, claro a princípio, começou a se cobrir com nuvens que pareciam se arrastar pesadamente, pouco a pouco escondendo a lua. O cemitério estava silencioso, silencioso demais para um lugar que costumava estar cheio dos sons do campo, nem um grilo, nem o pio de uma coruja, nem o farfalhar dos galhos. Apenas o som dos meus passos no cascalho quebrado, um barulho que pouco a pouco começou a soar estranho, como se eu não fosse o único caminhando. A princípio pensei que era minha imaginação, mas logo percebi que toda vez que parava, havia um leve atraso naquele eco, como se algo ou alguém parasse depois de mim. Meu coração bateu forte no peito e apertei o rosário com mais força. Continuei andando, rezando baixinho, mas a sensação se intensificou. Eu não estava sozinho. Cada sombra projetada pelas cruzes e lápides parecia mais longa que o normal, mais viva, como se quisesse se desprender do chão e me cercar. Foi quando, no canto da minha visão, notei algo impossível. Minha própria sombra se movia diferentemente. Não seguia exatamente o ritmo dos meus passos, ficava alguns instantes atrás, se curvava quando eu estava ereto, e quando virava a cabeça, a sombra parecia girar mais lentamente, como se não se importasse em me acompanhar no mesmo ritmo. Parei diante de uma cruz de ferro enferrujada e fixei meu olhar no chão iluminado pelo fraco luar. Minha sombra estava ali, sim, mas havia algo mais. Era mais alta que o normal, mais magra, com proporções que não eram minhas. E o pior, enquanto eu respirava pesadamente, aquela sombra permanecia imóvel, como se não dependesse de mim. Senti um calafrio descer pela espinha, um arrepio seco no meio da noite quente. Dei alguns passos para trás, mas a sombra se moveu em minha direção, lentamente, se esticando, se agarrando aos meus pés. Fechei os olhos e murmurei uma oração, tentando manter a calma, mas quando os abri, a sombra não estava mais sob mim, estava ao meu lado, me acompanhando como se fosse outra presença caminhando comigo. Meu instinto gritava para eu correr, mas sabia que num lugar como aquele, correr seria pior. Decidi continuar caminhando entre os túmulos, com a sombra deslizando ao meu lado, às vezes copiando meus movimentos e outras vezes se adiantando. Sentia seu peso, mesmo não tendo corpo, um peso que curvava meus ombros e dificultava a respiração. Cheguei à parte mais antiga do cemitério, onde as lápides estavam tão gastas que os nomes não podiam mais ser lidos. Ali o ar ficou mais denso, como se eu estivesse respirando poeira, e o céu escureceu completamente. Foi naquele momento que a sombra se adiantou e parou diante de mim. Ergueu-se sobre os túmulos, mais alta que qualquer corpo humano poderia projetar, distorcida, com braços que se estendiam para os lados como se quisesse abraçar todo o cemitério. Não tinha rosto, mas senti claramente seu olhar fixo em mim, um olhar de ódio, de ressentimento, ou talvez de súplica. Levantei minha voz, gritando um Pai Nosso, e minha voz ecoou como se estivesse ricocheteando em paredes invisíveis. A sombra tremeu, se contraiu, mas não desapareceu. Aproximou-se lentamente, e quanto mais perto chegava, mais frio o ar ficava, até meus lábios ficarem dormentes e meus dedos mal conseguirem mover as contas do rosário.
Num ato desesperado, cravei a cruz que carregava no bolso na terra seca e rezei com toda a força da minha fé. O chão vibrou levemente, e então ouvi um lamento, um som profundo e gutural que vinha de lugar nenhum e ao mesmo tempo parecia envolver tudo. A sombra recuou, se dissolvendo lentamente, se arrastando em direção às lápides como se buscasse refúgio nelas. E em questão de segundos, havia sumido. Caí de joelhos, exausto, meu corpo encharcado de suor frio, incapaz de compreender o que havia testemunhado. Fiquei ali até o amanhecer, tremendo, rezando, esperando que a primeira luz do dia dissolvesse o que havia visto. Quando o sol finalmente nasceu, as sombras voltaram ao normal, obedientes aos corpos, dóceis à luz. Mas eu sabia que aquilo não era ilusão. Aquela sombra que me seguiu no cemitério não era minha, nem de homem vivo algum. Era outra coisa, uma presença que vaga entre túmulos esperando companhia, talvez procurando um corpo ao qual se agarrar. Desde aquela noite não andei sozinho num cemitério após o anoitecer. Porque sei que sombras, em lugares onde a morte impera, nem sempre pertencem a quem acreditamos. História 4. O túmulo que ardia em silêncio em Michoacán. Nunca esquecerei a noite em que presenciei algo que desafiou toda a lógica e toda a fé humana. Era a noite de Todos os Santos em Michoacán, e o cemitério estava envolto num silêncio absoluto, quebrado apenas pelo coachar distante de uma rã e pelo farfalhar do vento entre os ciprestes secos. Havia ido ao cemitério para oficiar uma missa pelos mortos, uma cerimônia simples, sem mais ninguém presente além de mim e do pequeno altar que havia improvisado perto do túmulo de uma criança que morrera anos atrás num acidente trágico. O ar estava pesado com o cheiro de flores murchas e velas apagadas de outros dias, e cada passo que dava na terra úmida parecia despertar ecos do que havia acontecido ali décadas atrás. Ao acender as velas do altar, notei um brilho surgindo ao longe, atrás de um túmulo antigo de pedra cinza, cuja inscrição estava quase ilegível. A princípio pensei que fosse uma vela esquecida deixada por um visitante, mas o brilho crescia e mudava de forma, como se estivesse respirando, como se tivesse vida própria. Aproximei-me com cautela e então vi algo que congelou meu sangue, um fogo tênue, ondulante, azul e vermelho, subia do túmulo, sem consumir nada da pedra ou da terra ao redor. Não havia fumaça, nem cheiro de queimado, apenas um calor estranho que me envolvia e penetrava até os ossos, como se o próprio túmulo exalasse sua essência em silêncio e com malícia. Meu coração acelerou, mas a curiosidade e o dever me impulsionaram a permanecer ali, rezando enquanto as chamas dançavam sobre a terra. No brilho, comecei a distinguir figuras fugazes, sombras pequenas, humanas, que pareciam tentar sair do interior do túmulo, mas estavam presas por uma luminosidade azul que as mantinha dentro. Não conseguia distinguir rostos, apenas o contorno de corpos se movendo, se contorcendo silenciosamente, como se o próprio fogo fosse um selo que os aprisionava entre a vida e a morte. Tentei dizer uma oração mais alta, um responso completo, mas as palavras engasgaram na minha garganta, senti um peso no peito, uma pressão que tornava a respiração um esforço doloroso. As chamas pareciam responder às minhas orações, diminuindo levemente quando eu dizia o nome de Deus, e depois crescendo novamente com um brilho mais intenso, mais vívido, mais impossível. Cada vez que tentava me aproximar, um calor silencioso me repelia, como se o próprio túmulo estivesse protegendo algo que não deveria ser visto pelos vivos. Ajoelhei-me a certa distância, tremendo, observando cada movimento do fogo e das figuras presas dentro, compreendendo que não era apenas um fenômeno natural. Havia algo naquele túmulo que estava além da nossa compreensão, um lamento contido na terra que se manifestava como luz e calor. O medo me fazia tremer, mas a fé me mantinha firme. Lembrei das orações e salmos antigos, e um após o outro os recitei, sentindo minha voz se misturar com um murmúrio que subia do próprio túmulo, como se as almas presas estivessem tentando responder, chorando por ajuda e, ao mesmo tempo, protegendo um segredo que não era para os vivos. Por horas permaneci ali, vendo as chamas dançarem sem consumir nada, vendo as sombras lutarem contra um limite invisível, vendo o silêncio do cemitério se tornar denso, quase tangível, até que a madrugada começou a tingir o céu de cinza e laranja. Com a primeira luz, o fogo foi se apagando lentamente,
como se a própria noite tivesse sido um palco montado unicamente para aquela manifestação. As figuras desapareceram, o túmulo voltou à sua calma habitual, e eu fiquei tremendo, com as mãos rígidas, incapaz de me mover. Soube então que aquele lugar não era apenas para os mortos, havia nele uma força que transcendia o entendimento humano, um lembrete de que alguns lamentos nunca se apagam, que algumas almas permanecem presas num estado de fogo silencioso, talvez esperando a intercessão de um padre, ou simplesmente a eternidade de sua vigília. Desde aquela noite, cada vez que caminho perto de túmulos antigos em Michoacán, sinto um calor tênue sob meus pés, um murmúrio abafado que me lembra que existem lugares onde a morte não é um fim, mas um palco onde o impossível se manifesta, e onde o silêncio pode arder em chamas invisíveis, guardando segredos que nenhum vivo deveria testemunhar. História 5. O lamento da freira em Salamanca. Aquela noite em Salamanca, o ar parecia estar cheio de um peso antigo, um aroma de velas apagadas e pedra úmida que arrepiou minha pele desde o primeiro momento. Fui chamado ao cemitério central por moradores que afirmavam ouvir soluços e orações numa seção onde nenhum túmulo havia sido aberto por séculos. Caminhei entre as lápides gastas pelo tempo, com o rosário apertado em minhas mãos, tentando me concentrar na oração, mas cada passo que dava parecia despertar ecos de vozes distantes que murmuravam meu nome com insistência silenciosa. Ao chegar a um túmulo particularmente antigo, coberto de musgo e trepadeiras, senti uma presença diferente de tudo o que já havia sentido antes. O ar ficou frio, além do natural, e um murmúrio suave, quase imperceptível, começou a se filtrar entre os ciprestes que cercavam o lugar. A princípio pensei que fosse o vento noturno, mas o som tomou forma, transformou-se num lamento de gelar o sangue. Era uma voz feminina, ao mesmo tempo doce e desesperada, que suplicava por ajuda, oração, conforto, mas também parecia exigir justiça por um mal antigo. O túmulo à minha frente não estava aberto, não havia sinais de perturbação ou indicações de intrusão. No entanto, cada palavra daquele lamento atravessava a terra como se alguém estivesse vivendo presa dentro. Ajoelhei-me, dizendo salmos e orações, tentando me comunicar com quem me chamava, e foi quando a vi. Uma figura vestida com hábito de freira emergiu do ar, como se a própria névoa tomasse forma humana. Seu rosto estava coberto por um véu, mas suas mãos tremiam e se estendiam em minha direção num gesto de súplica que me abalou até o âmago. Ela caminhava lentamente entre os túmulos, mas nunca tocava o chão, seus pés flutuavam alguns centímetros acima da terra, e cada vez que eu tentava me aproximar, ela se desvanecia, reaparecendo mais adiante, como se me guiasse por um caminho que eu não compreendia. A voz continuava, entre soluços e orações incompreensíveis, uma língua antiga que me lembrava os cantos que ouvi uma vez em mosteiros medievais. Senti que algo naquela voz me chamava para descobrir um segredo que a morte tentará ocultar por séculos. Tentei segui-la, caminhando por corredores de lápides que pareciam se estender mais longos que o normal, com sombras se movendo entre eles como espectros secundários, mantendo silêncio mas observando cada um dos meus movimentos. Cada vez que dizia uma oração, seu lamento se intensificava, como se quisesse me responder, mas ao mesmo tempo parecia doloroso, angustiado, como se a própria terra estivesse se comunicando comigo através dela. Cheguei a uma seção onde vários túmulos antigos estavam alinhados em círculo. Ali, a figura parou e virou-se lentamente em minha direção. O véu se ergueu levemente, e por um instante pude vislumbrar um rosto marcado pelo desespero e tristeza, olhos vazios que pareciam ver além da vida e da morte, que contemplavam a eternidade com um sofrimento insondável. Seu lamento se transformou num coro de vozes, ecos de outras freiras que haviam sido sepultadas no mesmo lugar, todas repetindo a mesma oração que não pertencia ao presente, mas a séculos passados. O frio se intensificou, e meus dedos mal conseguiam segurar o rosário. Senti um peso no peito, uma exaustão que não era física mas espiritual, como se cada oração absorvesse parte da minha força vital para alimentar a manifestação à minha frente. Ajoelhei-me completamente, com a cabeça baixa, e rezei com todas as minhas forças, invocando a proteção de Deus e pedindo descanso para aquelas almas atormentadas. Por horas a figura permaneceu ali, seus movimentos lentos, seu lamento constante, até que finalmente o primeiro raio de luz da madrugada começou a se filtrar entre os ciprestes.
Com a luz, a freira foi se desvanecendo lentamente, deixando um eco de oração no ar que persistiu mesmo depois de não haver mais ninguém visível. O túmulo permaneceu intacto, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que aquilo não era sonho. Desde aquela noite, cada vez que caminho por cemitérios antigos em Salamanca, sinto que nem todas as almas descansam, que algumas vozes permanecem vivas na escuridão, e que existem segredos que a morte tenta proteger mesmo séculos depois. A freira continua a lamentar, presa entre a terra e o céu, lembrando-nos que a devoção e a oração podem cruzar as fronteiras da vida, mas também que certos sofrimentos perduram além do tempo, esperando que um padre, armado de fé, os ajude a encontrar a paz que a eternidade lhes negou. História 6. O menino que pediu confissão na Califórnia. Aquela noite na Califórnia, o cemitério estava envolto num silêncio profundo, tão absoluto que parecia absorver qualquer som que minha presença pudesse gerar. Era novembro, véspera do dia de Todos os Santos, e havia decidido caminhar entre os túmulos para oferecer minhas orações às almas que, por várias razões, haviam sido esquecidas pelos vivos. A névoa descia lentamente sobre o cemitério, densa e fria, envolvendo as lápides num manto acinzentado que parecia desfocar as fronteiras entre terra e céu. Enquanto avançava entre os túmulos, ouvindo apenas o render do cascalho sob meus pés e o pio distante de uma coruja, senti uma presença diferente, algo que eu não podia ver mas sabia que estava ali. A princípio pensei que fossem meus nervos, mas logo uma figura pequena, quase translúcida, apareceu diante de mim, a silhueta de um menino. Suas roupas estavam úmidas de orvalho e seus olhos brilhavam com uma luz estranha e profunda que não pertencia a criança viva alguma que eu conhecera. Aproximou-se lentamente, com passos silenciosos, e seu olhar estava fixo em mim, penetrante e suplicante. O mais desconcertante foi quando, numa voz quase inaudível mas clara, proferiu as palavras que gelaram meu sangue: Padre, posso me confessar? Meu coração parou por um instante. Não conseguia entender como um menino, aparentemente morto há anos segundo os registros do cemitério, poderia estar diante de mim pedindo confissão. Mesmo assim, meu dever como padre me obrigava a ouvir, a atendê-lo. Conduzi-o cuidadosamente até um túmulo vazio, e ali, enquanto me ajoelhava, o menino começou a relatar pecados e segredos que ninguém mais jamais ouvirá. Falava de culpas pequenas e grandes, de injustiças e tristezas profundas que pareciam não pertencer à sua vida curta, e cada palavra que dizia estava impregnada de uma tristeza que parecia preencher todo o cemitério. Sua voz tinha um timbre estranho, ressoando como um eco que não vinha apenas da sua boca, mas da própria terra, dos túmulos ao redor. Enquanto ouvia, senti a noite se fechar ainda mais sobre mim, senti o ar ficar mais denso, quase tangível, e uma corrente fria descer pela minha espinha, como se as almas dos mortos estivessem observando o que acontecia, julgando cada palavra, cada confissão. O menino me olhava de vez em quando, e em seus olhos vi uma mistura de esperança e desespero, como se sua confissão fosse a última chance de se libertar de um peso que carregava há anos. Tentar novamente continuar quando terminou, permaneceu em silêncio, e recitei a absolvição com voz trêmula, com o coração batendo tão forte que pensei que seria ouvido por todo o cemitério. Ao dizer as palavras finais, o menino suspirou, um suspiro que pareceu se misturar com o vento, e então começou a se desvanecer lentamente, como se o próprio ar o estivesse engolindo, deixando para trás uma sensação de vazio, de ausência que preencheu o lugar com um silêncio ainda mais intenso. Permaneci ajoelhado, tremendo, com o rosário úmido nas mãos, consciente de que o que havia testemunhado não era deste mundo. Por horas fiquei ali, observando as lápides, ouvindo o eco de um murmúrio que parecia se repetir indefinidamente, como se o menino ainda estivesse se confessando em algum canto entre a vida e a morte. Desde aquela noite, caminho com cuidado quando visito um cemitério na Califórnia na véspera de Todos os Santos, rezando por todas as crianças esquecidas, porque sei que entre as sombras, no silêncio, algumas podem aparecer, pedindo confissão, buscando redenção, e que nossa fé é a única luz capaz de guiá-las em direção à paz que a morte ainda lhes nega. História 7. O sino que tocou sozinho em Guadalajara. Aquela noite em Guadalajara, o cemitério estava envolto numa escuridão tão densa que parecia engolir qualquer luz que a lua tentasse oferecer. Era a véspera do dia de finados,
e havia decidido caminhar pelo cemitério para oferecer minhas orações pelas almas que, por anos, haviam sido esquecidas, sem velas, sem flores, sem memória. Estava caminhando entre as lápides antigas, com um rosário entre os dedos, sentindo a umidade da noite se agarrar à minha batina, quando um som inesperado quebrou o silêncio, um badalado claro e poderoso, como o do sino principal do cemitério, tocando sozinho. Meu primeiro pensamento foi que alguém havia subido no campanário, talvez para me pregar uma peça ou acompanhar a cerimônia de forma inusitada, mas quando olhei para cima não havia ninguém. A escada de madeira estava intacta, sem sinais de pegadas recentes, e o sino continuava a ressoar com um eco profundo, como se o próprio metal estivesse chorando. Meu coração batia descontroladamente, e cada passo que dava em direção à torre parecia aumentar a força daquele badalado, cada som ecoando no meu peito. Era um som familiar, religioso, solene, mas ao mesmo tempo estava cheio de um mistério que gelava o sangue. Tentei invocar minha fé e rezei em voz alta, pedindo a Deus que me desse clareza, que me protegesse de qualquer presença obscura. Enquanto falava, o vento parou, e um silêncio denso envolveu o cemitério, como se tudo que vivia estivesse prendendo a respiração. O sino continuou a tocar sozinho, exatamente 3 vezes, e cada vibração parecia viajar pelo ar, pela terra e pelos meus ossos, deixando um rastro de frio profundo que se infiltrava na minha alma. Decidi me aproximar da torre, subindo cuidadosamente pela escada antiga, cada degrau rangente ecoando como um lamento. Quando cheguei ao campanário, não encontrei ninguém. A corda que normalmente era usada para tocar o sino pendia imóvel, quieta, como se ninguém jamais a tivesse tocado. O badalado continuava, cada vez mais fraco, mas ainda presente, e senti um peso no peito, um nó que me impedia de respirar normalmente. Naquele instante compreendi que não era um som natural, nem uma falha na estrutura do sino. Havia uma força ali que queria se comunicar, que exigia ser ouvida, e que usava aquele instrumento para se fazer conhecer. O ar ao redor da torre ficou mais frio, mais denso, e pude distinguir um murmúrio, vozes quase inaudíveis entre o estrondo metálico, orações incompletas, ladainhas antigas, súplicas esquecidas que flutuavam na noite. Era como se todos os mortos do cemitério quisessem participar da minha oração, guiando minha voz em direção a eles, mas também observando cada um dos meus movimentos, julgando minha fé. Ajoelhei-me na base da torre, tremendo, e rezei com todo o meu coração, dizendo salmos e implorando proteção divina. Cada badalada do sino parecia responder, modulando seu eco de acordo com minhas palavras, até que, após a terceira badalada, o som cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu era absoluto, mais pesado que antes, e por um instante tive a certeza de que algo me observava das sombras, algo que não era humano nem deste mundo. A torre permaneceu intacta, a corda imóvel, e o cemitério voltou à sua calma habitual, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que havia testemunhado. O sino não tocou sozinho por acaso, mas como um chamado, um aviso de que as almas, mesmo quando esquecidas, podem se manifestar de formas que os vivos não compreendem. Desde aquela noite, toda vez que caminho pelos cemitérios antigos de Guadalajara, ouço um eco metálico no vento que me lembra que o impossível pode acontecer, que os mortos encontram formas de se comunicar, e que nossa fé é a única luz capaz de nos proteger de mistérios que escapam a toda razão e explicação humana. História 8. O caixão que tremia sob a terra em Monterrey. Aquela noite em Monterrey, o cemitério estava mergulhado num silêncio absoluto, tão profundo que cada pequeno ruído parecia se multiplicar até se tornar ensurdecedor. Era a véspera do dia de Todos os Santos, e eu havia ido para rezar pelos falecidos nos túmulos mais recentes, aqueles cujas famílias não podiam mais visitar devido à distância ou à própria morte. O ar estava denso de umidade e um frio inesperado que se infiltrava nos meus ossos, misturado com um cheiro de terra revirada e flores murchas. Enquanto me movia entre as lápides, parei diante de um nicho recente, o túmulo de um jovem que havia morrido tragicamente apenas alguns dias antes. Algo naquele lugar imediatamente chamou minha atenção. O chão parecia estar se movendo sob meus pés, sutilmente mas de forma perturbadora, como se a terra estivesse respirando ou guardando um segredo prestes a ser revelado. Ajoelhei-me, colocando minhas mãos sobre a terra,
e naquele instante senti um tremor mais forte, localizado exatamente sobre o caixão. Um tremor lento, rítmico, que se repetia a cada poucos segundos. A princípio pensei que fosse minha imaginação, que o cansaço e a solidão da noite estivessem me pregando peças. Mas o tremor continuou, inegável, e algo dentro de mim alertou. Não era um movimento natural, não era um tremor de terra nem um efeito do vento. Era algo contido, concentrado naquele caixão, uma vibração que parecia querer sair da terra, clamando por atenção. Tentei recitar um Pai Nosso, esperando acalmar o que quer que estivesse se manifestando, mas o tremor não parou, pelo contrário, aumentou levemente a cada palavra que eu dizia, como se a presença sob a terra estivesse respondendo à minha voz. Foi então que ouvi um som, apenas um baque surdo, como se alguém dentro do caixão estivesse tentando se mover, empurrando contra a madeira, desesperado. Meu coração disparou, e um arrepio desceu pela minha espinha até a nuca, ao compreender que eu não estava diante de um simples caixão, algo estava vivo dentro dele, algo que não pertencia mais ao mundo dos vivos, mas também não estava em paz. Ajoelhei-me com mais força, recitando salmos e implorando a Deus por proteção, sentindo cada vibração nos meus joelhos e nas palmas das minhas mãos. Cada batida parecia ter seu próprio ritmo, como um lamento contido, uma mensagem impossível de entender com palavras humanas. Senti então um peso nos meus ombros, como se a presença presa no túmulo estivesse se estendendo, tocando minha alma, misturando medo e compaixão num único sentimento que me paralisou. Atrevi-me a me inclinar sobre a terra, colocando meu ouvido perto do caixão, e pude ouvir, com um tremor quase imperceptível na voz, um sussurro: eu, ainda, não, estou morto. As palavras me cortaram como facas, e minha fé se confrontou com o horror mais profundo que havia sentido em todos os meus anos como padre. Compreendi que aquele jovem não havia encontrado descanso, que algo havia impedido seu espírito de deixar a carne, que o caixão era uma fronteira entre dois mundos e que, por alguma razão desconhecida, sua consciência ainda estava presa sob a terra. Permaneci ali, rezando sem parar, sentindo as vibrações diminuírem lentamente, como se a oração estivesse começando a acalmar o que não podia descansar. Quando a madrugada finalmente começou a iluminar o cemitério, a terra estava imóvel, como se nunca tivesse tremido, como se a presença sob o túmulo tivesse aceitado minha intercessão por enquanto. Mas eu sabia que não seria a última vez que sentiria algo assim. A memória daquela vibração, daquele sussurro desesperado, ficou gravada na minha alma para sempre. Desde aquela noite, toda vez que passo por túmulos recentes em Monterrey, digo uma oração adicional, consciente de que alguns corpos ainda guardam vidas que o mundo ignora, que alguns túmulos não são simplesmente terra e madeira, mas palcos onde os mortos, presos entre dois mundos, buscam ajuda para encontrar a paz que lhes foi negada. A terra pode parecer quieta, a noite silenciosa, mas sob ela existem histórias que tremem, esperando ser ouvidas por aqueles que têm fé suficiente para enfrentá-las. História 9. A cruz que sangrou em Navarra. Nunca esquecerei aquela noite em Navarra, quando estava realizando uma bênção noturna num pequeno cemitério localizado nos arredores da aldeia, cercado por campos e florestas que pareciam guardar segredos antigos. Era o mês de novembro, a noite estava escura e silenciosa, o ar frio e úmido se infiltrava nos meus ossos, e a névoa rastejava lentamente entre as lápides, desfocando as formas e fazendo cada sombra parecer mais viva do que realmente era. Enquanto caminhava com meu rosário em mãos, recitando orações pelos falecidos, dirigi-me a uma cruz antiga de pedra, erguida em memória de um jovem que havia morrido tragicamente há mais de 50 anos. A cruz estava coberta de musgo e líquen, sua superfície desgastada pelo tempo, mas apesar da deterioração, tinha um ar de solenidade que a fazia se destacar entre as outras. Ao me aproximar, senti um arrepio descer pela espinha, algo naquele lugar me dizia que eu não estava sozinho. Recitei um salmo após o outro, e foi quando notei, um líquido vermelho começou a escorrer lentamente do centro da cruz, pingando sobre a base de pedra e manchando a terra úmida. Fiquei paralisado, meu coração batendo forte, incapaz de compreender o que estava vendo. Não havia sinais de manipulação, nenhuma tinta ou indício de farsa, o líquido era sangue autêntico, fresco e quente, que se movia como se seguisse seu próprio ritmo, vertendo lentamente sem que ninguém o tocasse.
Ajoelhei-me diante da cruz, tremendo, e comecei a recitar as ladainhas da missa pelos mortos com mais força, tentando entender se aquilo era um sinal divino, um aviso, ou uma manifestação de sofrimento preso na pedra. Enquanto dizia as orações, o som do vento mudou, já não soprava suavemente, mas arrastava um sussurro, como um lamento distante, que parecia vir dos túmulos ao redor. As sombras dos ciprestes se moviam de forma estranha, se alongando e encolhendo, projetando formas que se assemelhavam a figuras humanas, curvadas em oração ou súplica. O sangue continuava a fluir da cruz, pingando sobre a terra sem parar, e a cada gota eu sentia um peso no peito, como se aquele símbolo antigo absorvesse minha energia e minha fé, pedindo-me compreensão, pedindo-me reconciliação. Minha voz começou a tremer ao dizer a absolvição, e então vi algo que gelou ainda mais meu sangue. Uma figura se materializou das sombras, uma presença masculina que parecia observar a cruz com profunda dor, curvando o rosto sobre o peito. Não conseguia distinguir claramente seus traços, mas sentia seu sofrimento e sua angústia. Era como se a cruz sangrenta representasse um elo entre o mundo dos vivos e o dos mortos, um canal onde a dor daquele jovem continuava a se expressar séculos depois. Ajoelhei-me ainda mais, colocando minha testa na base de pedra, implorando a Deus que me desse força para entender o que estava acontecendo e para interceder por aquela alma atormentada. A noite se tornou mais intensa, cada sombra, cada sussurro, cada som do vento parecia responder às minhas súplicas, como se o próprio cemitério estivesse vivo, participando de um ritual silencioso de dor e redenção. Depois do que pareceram horas, o sangue começou a diminuir seu fluxo, as sombras relaxaram, e o lamento foi se dissipando lentamente, deixando um silêncio pesado mais reconfortante. A cruz voltou à sua aparência normal, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que o que havia testemunhado não era engano, mas uma manifestação do inexplicável, um lembrete de que o sofrimento das almas nem sempre termina com a morte. Desde aquela noite, toda vez que passo perto de cruzes antigas em Navarra, observo com atenção e respeito, consciente de que alguns símbolos guardam memória, dor e súplicas aprisionadas, e que a fé de um padre pode ser a ponte que permite aquelas almas finalmente encontrar alívio e paz. A cruz que sangrou me ensinou que a morte não apaga tudo, que existem segredos e feridas que permanecem adormecidos, e que nossa presença, nossas orações e nossa fé podem, mesmo que por um instante, reconciliar o impossível. História 10. O cão negro que guardava os túmulos no Arizona. Aquela noite no Arizona, o céu estava claro, mas a lua mal iluminava o vasto cemitério que se estendia diante de mim, cheio de túmulos antigos e recentes, alguns marcados com cruzes, outros com simples pedras gastas pelo tempo. Era a véspera do dia de finados, e havia decidido caminhar pelo cemitério para rezar pelos falecidos que haviam sido esquecidos, aqueles sem família para lembrá-los ou velas para iluminar seus nomes. Enquanto caminhava entre as lápides, ouvindo apenas o sussurro do vento e o render do cascalho sob meus pés, algo chamou minha atenção, um movimento nas sombras. A princípio pensei que fosse um animal comum, talvez um coiote ou uma raposa, mas ao focar, distingui claramente a figura de um cão, completamente negro, com olhos intensamente escuros que brilhavam sob a escassa luz da lua. Não tinha coleira, nenhuma marca visível, sua presença era silenciosa, quase espectral. Observava-me de uma distância prudente, imóvel, e cada vez que eu tentava me aproximar, dava alguns passos para trás, mantendo uma espécie de vigília constante sobre o lugar. Senti um calafrio descer pela espinha, algo no seu olhar não era natural. Era como se aquele cão conhecesse cada segredo do cemitério, cada túmulo, cada lamento enterrado sob a terra, e como se estivesse ali para protegê-los de qualquer intruso, até mesmo de mim, um padre com a intenção de rezar e abençoar. Avancei lentamente, recitando um Pai Nosso, tentando me aproximar, mas o cão me seguia, sempre mantendo uma distância segura. Não fazia nenhum som, não latia, não respirava audivelmente, apenas me seguia com uma constância perturbadora, quase sobrenatural. Enquanto caminhava pelas fileiras de túmulos, notei que algumas pedras pareciam estar marcadas por pegadas invisíveis, levemente afundadas na terra úmida, como se alguém tivesse caminhado sobre elas na calada da noite. O cão parava diante de cada túmulo com um ar solene, virando a cabeça em minha direção como se me convidasse a parar,
a observar, a respeitar o que ali repousava. Chegamos a uma seção do cemitério onde os túmulos mais antigos pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Ali, o ar ficou mais frio, mais pesado, e pude perceber um murmúrio distante, um lamento quase inaudível que se misturava com o vento. O cão negro permaneceu imóvel, como se estivesse ao mesmo tempo ouvindo e protegendo, seus olhos fixos num ponto entre os túmulos. Tentei falar com ele, me aproximar ainda mais, mas cada vez que dava um passo, sentia um peso nos meus ombros, uma pressão que parecia vir tanto do cão quanto da própria terra. Compreendi que não estava diante de um simples animal, mas de um guardião de almas, um espectro que vigiava e protegia os segredos e dores dos mortos, certificando-se de que ninguém perturbasse seu descanso. Ajoelhei-me diante de um túmulo particularmente antigo, colocando minhas mãos sobre a terra e recitando os salmos, e o cão ficou ao meu lado, imóvel, me observando como se avaliasse a sinceridade da minha fé. A noite avançou, e cada vez que o vento movia os galhos das árvores, parecia sussurrar nomes esquecidos, histórias truncadas e orações inacabadas. O cão negro permaneceu ali, silencioso, como um guardião que aceitava minha presença apenas porque minha intenção era rezar e não perturbar. Quando o primeiro raio de luz começou a atingir o horizonte, o cão deu alguns passos em direção à névoa e desapareceu, misturando-se com as sombras de uma forma que parecia ter sempre sido parte do cemitério, uma extensão da própria noite. Fiquei sozinho, tremendo, com o rosário nas mãos, consciente de que o que havia testemunhado não era deste mundo. Desde aquela noite, toda vez que visito cemitérios no Arizona, caminho com respeito e cautela, sabendo que nem todos os guardiões são visíveis e nem todos os mortos descansam em silêncio. Alguns têm protetores que vigiam das sombras, e o cão negro, sempre presente na minha memória, me ensinou que existem forças que transcendem a vida e a morte, e que nossa fé, nossa humildade e nosso respeito são as únicas armas para interagir com o que não pertence aos vivos. A presença daquele cão me lembrou que certos lugares, certos túmulos e certas almas requerem mais que oração, requerem reverência, silêncio e a certeza de que o que é visto e o que não é visto podem ser igualmente reais e poderosos. Se essas histórias arrepiaram vocês, não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum relato arrepiante, e comentar qual história mais impactou vocês ou qual gostariam que investigássemos no próximo vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando os mistérios mais aterrorizantes do mundo sobrenatural.